Pronto. Pronto, pessoal, já estamos gravando a aula, então, boa noite oficial a todos e a todas. Aí, boa noite para quem não havia dado ainda. Sempre, como de costume, eu sempre entro um pouquinho antes para ver se tem alguma dúvida, né? E fico aguardando até 7h10 para a gente iniciar oficialmente. Pessoal, como eu havia comentado anteriormente já, a ideia da aula de hoje, antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu queria duas coisas. Primeiro, boa noite, Arley, boa noite, Augusto, boa noite, Felipe. Estou vendo o chat aqui. Primeiro que vocês já devem ter recebido as notas, sejam elas pelo Classroom ou através de e-mail. Queria que vocês olhassem o seguinte, até então eu sei que a gente está falando só do Classroom, só desse ambiente e disponibilização de material. Mas tem duas coisas que vocês têm fora do Classroom, tá? Que é justamente as notas de vocês e a questão das presenças. São as únicas coisas que a gente sai do Classroom enquanto professor para botar alguma informação acadêmica. Neste caso, o que eu gostaria que vocês fizessem depois, eu vou comentar a prova, tá? Mas eu gostaria que vocês entrassem no portal da Unijuí, lá com a senha, login de vocês, fossem na página de vocês lá do portal da disciplina e lá desse uma verificada na nota de vocês, que eu passei a nota para vocês, para ver se ela condiz com o que a gente corrigiu lá na prova e o que foi lançado lá. Estou dizendo que está errado, só estou dizendo que pode acontecer um erro, porque eu corrijo as provas lá no Classroom e boto numa planilha e depois transcrevo para o portal. Então, pode acontecer algum erro de digitação. A priori, eu sempre confiro 2 vezes isso, né? Mas é importante que vocês olhem isso também. Em relação à prova, pessoal, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Todo mundo recebeu o feedback, o retorno da prova? Tranquilo? Sim. Sim? Tá ok. Pois bem, a prova, pessoal, então se vocês receberam o retorno lá, vocês podem verificar que eu faço duas questões, 2 formas, né? A primeira, vocês já têm o certo ou errado nas objetivas, o próprio Classroom dá isso para vocês, o retorno da questão que vocês erraram. E as questões objetivas, quando vocês não acertaram ela na totalidade, obviamente que eu dou uma nota parcial, eu coloco uma observação. Matheus, eu não recebi. Tu olhou no Classroom, tu olhou no teu e-mail, sou o Unijuí, Matheus? Marlon? Eu recebi que tu tinha corrigido a prova no meu e-mail, e quando eu clico em abrir tudo, aí ele, tipo, dizia que eu não tinha, acho que, autorização, algo assim. Que engraçado isso. Tu não pegou ele no e-mail, tu não recebe nota, nada? Aconteceu comigo também, Isabelle. Para mim também, professor, eu não consigo Viu, ver. professor? Oi. A gente fez uma prova de matemática e Certo. ela mandou também no e-mail, só que acontecia a mesma coisa. Clicava lá para visualizar, né, a prova e dizia que a gente não tinha permissão para ver as respostas certas e erradas. Tá, eu tive uma turma ontem à noite, eu liberei as provas, era outra disciplina, eu liberei as provas, não deu problema, não fiz nada de diferente. Minha primeira pergunta a todos, vocês estão logados no contexto do Sou Unijuí? Aquele exemplo que eu dei para vocês, sim, aquele exemplo que eu dei para vocês, que vocês têm que cuidar se você tem outra conta Gmail, que o Google faz por contexto, em todo o navegador. Então, primeira coisa, tenham certeza que vocês estão logados no Sou Unijuí. A priori, eu estou compartilhando aqui a tela, então vocês conseguem visualizar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Avaliação de 20 pontos. Todos entregaram. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Todos estão devolvidos, ó, para mim. Todos devolvidos. Agora, deixa eu verificar uma coisa aqui. Deixa eu entrar aqui e alterar uma outra permissão novamente. Talvez seja isso, né? Vamos lá no Classroom, vamos ver se vai alterar alguma coisa para vocês. Só um minutinho, pessoal, que está carregando aqui, né? Classroom, a gente tem que ter uma certa paciência, exercitar o dom da paciência, né? Eu liberei todas as notas, resumo certinho para vocês. Vou liberar de novo geral, tá? Ó, vai e-mail para vocês e vai estar aqui. Deixa eu ver uma coisa.
antes de liberar e mandar mais um e-mail para vocês, que tem uma opção de... Não. Criar, liberar, posterior do manual. Tá tudo posterior via manual, geral. Não, tá tudo ok, aqui não tem nada, que eu vou liberar de novo, tá, pessoal, mas... Liberei de novo, ó, dia 7 às 19h30. Dá uma olhada agora se já liberou, alterou alguma coisa para vocês. Eu recebi um e-mail aqui, mas está na mesma coisa ainda, permissão necessária. Ninguém, pessoal, Eu recebi na minha conta da Univi. Tá, ninguém conseguiu, alguém de vocês conseguiu receber a prova? Eu consegui, a minha deu certo. Pois é, não tem sentido isso. Natasha, tu entrasse por onde? Pelo Classroom ou pelo e-mail? Como é que tu fez? Eu abri o meu e-mail. Tá, e o e-mail, daí tu clicou em algum link e abriu a prova para ti ou como? O título do e-mail é pontuação lançada, daí tem a minha nota e um visualizar. Para mim também, professor, tá assim. Eu consegui acessar. Tá, Daí então tá. Obrigado, Natasha, e obrigado, Augusto. Pessoal, então, possivelmente é isso. Você tem que entrar no e-mail de vocês e, a partir dele, ter o acesso. Dá uma verificada. Pois é, que eu cliquei em visualizar, aparece permissão necessária. Mas não tem, eu não tenho. Eu tive também que fazer uns paranauê para abrir ela. Eu nem lembro como que eu consegui abrir. Tá. Matheus, eu ainda insisto que possivelmente tu tem alguma aba do teu navegador com outro login de outro e-mail. Talvez. Cara, lembrei que eu tinha que fazer, professor. A gente Oi. tem que... a gente tem o e-mail nosso particular que sempre tá como padrão. Aí tu tem que ir lá, desconectar ele, botar como padrão. Aí ele puxa e abre sozinho. É porque... Eu acho que o meu aconteceu isso. Aí depois eu insisto que é isso, pessoal. Assim, de alguma forma, em alguma aba do navegador, vocês estão com alguma conexão ainda com outro e-mail de vocês. Então, aquela velha máxima da computação, né? Tu fecha todo o navegador, abre só uma aba, fecha todas as abas, dá o login na sua Univi, vocês têm que acessar, porque os colegas de vocês conseguiram. Vocês podem ver que eu fiz ali na frente de vocês e está liberado. Até para vocês conseguir fazer isso nas outras aulas. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vão tentando fazer isso, para a gente não perder muito tempo também, né? Eu vou começar a comentar as duas questões discursivas, que são as duas de programação. Eu estou gravando, então depois vocês podem verificar isso. Qualquer momento pode me perguntar. Desculpe interromper, professor, mas agora eu abri só uma guia anônima, e daí agora funcionou tudo certinho. Obrigado, Matheus. Não tem problema trabalhar, não. Alguém mais falou? Murilo falou alguma coisa? Para mim também deu certo agora. Ah, tá bom, pessoal. Então façam isso. Eu tinha certeza. O Classroom é muito chato, gente, em termos de permissão sobre a questão de login em outra conta. Então fecham todo o navegador, ou como o Murilo falou, o Matheus, não sei quem falou ali, abre uma aba anônima e daí tu consegue carregar com o login. Sempre desconfiem do login. Quando dá problema de acesso, com raríssimas exceções, é problema de login, gente. Bom, legal. Menos mal que todo mundo conseguiu, já está resolvido essa parte. O que a gente vai comentar, pessoal? Vocês estão enxergando a minha tela, né? Está num tamanho tranquilo, pessoal, para vocês? Sim. Tá, obrigado. Bom, nós tínhamos só duas questões de programação, que vocês tinham que colocar o código. Tinha algumas outras da interpretação, objetivos, mas vocês tinham opções para assinalar, certo? Na questão do desenvolvimento, eu vou começar pela primeira, que deveria ser a sexta ou a sétima questão de vocês lá. Se eu me lembro, o enunciado, ele basicamente pedia para vocês entrarem com um valor numérico.
A partir dessa entrada do valor numérico, vocês teriam que classificar ela dentro de duas categorias, vamos chamar assim. Teria que ser um número par e teria que ser maior do que 50. Certo? Necessariamente essas duas condições deveriam ser atendidas e em elas sendo atendidas, você simplesmente dava uma mensagem dizendo o número tal que tu digitou atende os critérios, caso esse número tivesse sido maior do que 50 e par. Bom, como eu implementei isso? Era bem simples, né? Perguntei aqui, em azul, como vocês já sabem, tranquilo, né? Fiz a questão, guardei a resposta na variável valor, daí eu entrei para a questão das condições. Podem ver que eu usei um C simples aqui. Não foi ele um composto, não tem um C não, porque eu só queria que mostrasse na tela, até eu ignorei, alguns mostraram, atende ou não atende, tá? Mas o ideal seria só colocar se ele atendesse, senão ele não ia fazer nada. Quais são essas duas condições, pessoal? A primeira é que seja maior do que 50. Está aqui a primeira, a variável, o operando normal, que a gente sempre usa, né, os operadores de maior, e operando lógico. Para verificar se o número é par, vocês sabem que, matematicamente, para te definir que é um número par, você divide este número por 2, pega o resto e verifica se é igual a 0. Por exemplo, eu digito 4. 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4 e sobra quanto da divisão? 0. Então, ele é par. Se fosse 5, 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. 4 para 5 sobra 1. Não é igual a 0, então ele é ímpar. Este aqui é o critério, mas ele tinha que atender simultaneamente ou operando E, o critério de ser par e de ser maior do que 50. Então, basicamente era isso. Então, vamos rodar aqui, entre com valor. Por exemplo, se eu boto o valor de 50, ele não pode fazer nada, né? Porque tem que ser maior que 50. E ele é par, mas não vai fazer nada. Perfeito. Vou colocar um valor acima de 50 ímpar, 77. O que ele vai fazer? Obviamente não pode fazer nada. E o último aí, vamos botar lá, 54. Acima de 50 e o número par. O número de 54 atende aos critérios. Bom, poderia ter variações na codificação? Claro que sim, portanto que resolvessem este problema com essa premissa. Pegar solicitar um número do usuário, pegar esse número, verificar se ele é maior que 50 e par, se sim, dá essa mensagem. Tranquilo essa questão, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Se puder maximizar a tela, desculpa, eu vou fazer assim. Só vou carregar o próximo. Tranquilo? Posso passar para outra? Essa aí era tranquila, professor. O ruim era outra. Claro, tinha que ter uma com graça, né, cara? Tudo fácil, não tem... Na verdade, vocês vão ver que não é tão complicado. Deixa eu carregar outra, então. A segunda questão, então... A minha só ficou muito extensa, professor, a segunda. Ficou. Deixa eu maximizar aqui para vocês. Não sei se era a intenção, mas a minha ficou, tipo, muito extensa. Ficou. Tá, deixa eu tentar explicar algumas coisas aqui. Só deixa eu organizar o código. Eu sei que deve estar pequenininho para vocês. E o professor? Vai falando. Nessa questão aí, tem algum jeito de pedir o horário, tipo, inteiro, ao invés de pedir horas, minutos e segundos? Tem. É que eu fiquei pensando em como a pessoa ia digitar, né? Ela digitaria, né? Tal hora, 2 pontos, minutos... Tem um comando, isso. Eu até acho que tem colegas de vocês que fizeram. Alguém fez assim, pessoal, me lembro de ter corrigido. Agora ninguém vai se acusar. Depois a gente comenta isso, mas tem um comando... Eu pensei na hora de calcular, né? O que vai fazer com esses 2 pontos. Eu até procurei, mas não achei. Não, sim, não. Aí tu teria... Eu não percebi. Na verdade, tu consegue fazer assim, tu tem 2 formas de fazer. Matematicamente, tu pode dividir isso, tá? Mas dá um trabalho do cão. Ou tem um comando do Scratch, a maioria das linguagens, que tu pega como uma string
e tu vai lendo da primeira até a segunda, da terceira, não, tira os 2 pontos, né? Desculpa, da quarta e a quinta, e daí da sétima à oitava. Você tem como deslocar e pegar só um segmento da variável que tem. Ah, Não precisava é fazer que isso. quando eu li essa questão, eu tinha pensado em primeiro dividir por 100, se eu não me engano. Daí ia dar vírgula e ia passar 2 casas, né? Daí separaria os segundos. Daí eu faria toda a Sim, conta, né? sim. É, o que eu Ia dar falei, uma dá para conta te bem fazer. grande. Daí eu fiquei pensando nos 2 pontos. Se o programa não ia se atrapalhar todo, né? Sim, tem várias, mas não era o caso, tá? Depois a gente pode até verificar e eu mostro a questão da leitura ali. Só eu me lembrar qual é o bloquinho que faz isso, mas tu pode ler tantas casas da variável de entrada. Isso é absolutamente normal também das outras linguagens, tu consegue manipular isso. Mas vamos lá. Vamos fazer do método tradicional, que sim, vai dar uma tripa. Conseguem ler o código assim? Ou mais um zoom? Não, professor. Não conseguem? Dá mais um zoom, senhor. Tá. Agora tá para Agora sim. isso, Agora agora tá eu dizia que tá no modo cego. Deixa o chato disso é... Já vou explicar para vocês as 2 partes aqui, o porquê eu coloquei em 2 partes. Bom, vamos lá então. O que eu fiz? Deixa eu explicar primeiro o problema aqui para vocês. Eu coloquei em 2 partes, pessoal, para vocês terem a noção. Só um pouquinho aqui, que é um estresse isso aqui. Aqui. Para mim tentar ajustar tudo isso numa tela. Bom, vamos lá. Eu coloquei em 2 partes, dividi a entrada de dados, certo? Que a gente vai ver que é uma tripa, porque eu estou pedindo por... Veja bem, pessoal. Vamos por partes. O problema era o seguinte, tem várias formas, não estou dizendo que essa aqui é a forma certa de fazer, por favor. Nós já falamos isso N vezes nas aulas, né? Cada um resolve com o seu raciocínio, com a sua estruturação, com o seu algoritmo. Esse aqui é a minha solução. Você está certa ou não, ela converge para uma resposta adequada. Agora, este é o formato correto, ou tem outro formato? Tem N formatos para fazer. Eu optei por fazer isso, para explicar para vocês, em 2 blocos, porque a gente vai começar a partir da aula que vem, já prepará-los para a gente fazer um projetinho em Scratch. Daí eu tenho que começar a fazer, além dos comandos que a gente está trabalhando até então, vocês têm que ter uma noção de modularização de código. O que é modularização? Eu tenho um módulo, uma parte do código que é só a minha entrada, que eu já vou explicar, a entrada de dados, que eu aciono pela bandeirinha. Tá? Se vocês forem olhar aqui nos eventos, vocês já observaram, vocês têm a bandeirinha que a gente usa em 99,9% das vezes, mas existem outros que quando o teclado, por exemplo, quando é teclado, a tecla espaço, seta para cima, seta para baixo, seta para direita, seta para esquerda. Isso aqui vai ser bem interessante depois quando a gente brincar de fazer joguinho. Quando tu vai movimentar algum ator para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Tá certo? Então, tu desempenha uma ação. Então, para facilitar a explicação, esta parte aqui é a da entrada de dados, esta parte aqui é do processamento. Pode ver que o processamento em si, aqui está a saída, tá? O processamento em si não é tão grande assim. Vocês vão ver que o problema não é tão complexo. É só uma questão de como a gente estrutura ele. Como eu estruturei? Partindo do pressuposto que o problema era o seguinte: você tinha que dimensionar ou medar o tempo de um evento em segundos, sendo que a tua entrada era o início do evento em hora, minuto e segundo, e o final do evento em hora, minuto e segundo. Hipoteticamente, eu começo um evento a 1 hora, 0 minutos e 0 segundos. Termino o meu evento às 2 horas, 0 minutos, 0 segundo, diferença dá 1 hora, que são 3.600 segundos. 3.600 segundos tem que ser a resposta. Tá, com isso em mente, eu comecei a desenvolver o problema, a solução. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir o horário de início, sendo que eu optei por pegar hora de início, minuto de início, segundo de início. Depois, hora de fim, minuto de fim, segundo de fim, certo? São 6 entradas que eu peguei. O que eu optei também, pessoal?
eu optei, no momento em que eu pego a entrada, sei lá, em horas, eu já vou multiplicar por 3.600 e vou armazenar os segundos, porque eu já estou traduzindo isso em segundos, porque a resposta do meu problema está pedindo em segundos, eu já faço isso na entrada. Pego a entrada, já a hora eu multiplico por 3.600. Então, em tese, aquele é meu exemplo, uma hora tem 3.600, uma vez 3.600, 3.600 segundos. 0 minutos, 0 segundos, vou para a hora de fim, 2 horas. 3.600 vezes 2, dá 7.200. Daí, no final, é só eu simplesmente diminuir 7.200 e 3.600, a resposta é 3.600 segundos, resolveu o meu problema. Mentalmente, eu pensei assim. Daí, como eu implementei isso? Vamos lá. Vocês sabem que eu sou meio neurótico com inicialização, né? Então, eu gosto de inicializar minhas variáveis aqui, ó. Então, no total, até para explicar para vocês aqui o horário, fica mais fácil, eu tenho um total de segundos de início, um total de segundos de evento e um total de segundos de fim. Isso aqui é a minha resposta, vai compor a minha resposta final lá de total do evento. Depois tu vai ver que eu faço umas operações, já vou explicar basicamente com essas 3 variáveis. Logo em seguida, eu separo isso em 6 pedaços de código, eu vou separar aqui para mostrar para vocês, em que basicamente, isso aqui ele está me tirando hoje, que basicamente eu peço as 6 entradas, lembrando que eu tenho dois blocos de entrada, horário de início, tá? Horário de fim, e sendo que cada horário tem hora, minuto e segundo. Então, eu vou pedir entre com a hora de início, coloco em hora de início. Daí eu já faço aquela malandragem que eu decidi fazer, malandragem não, a minha lógica, de botar em total de segundos do início. Tá? O que eu faço? Eu sempre adiciono, como eu zerei ele lá no início, quando eu pego a hora de início, faço vezes 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Da onde tu tirou isso, Salzinho? 60 minutos com 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então, uma hora tem 3.600. Botei a hora que eu pego, faço 3.600 e adiciono a total de segundos. Eu vou somando tudo de início. Isso eu fiz para a hora. Pum, tá ali a hora. Logo em sequência, eu fiz a mesma coisa para os minutos do início. Peguei os minutos, só que daí eu fiz vezes 60 e adicionei no total do início. Ó, eu estou incrementando ele. E, finalmente, na parte de início, eu peguei os segundos, certo? Deixa eu separar aqui. Depois que eu fiz isso, pessoal, daí vamos lá para baixo. Eu tenho que pegar o próximo bloco de entrada, que é a hora do fim do evento. Entre com a hora do fim, eu pego a hora, faço 3.600, adiciono a total de segundos do fim. Então, eu tenho um total de segundos de início e vou ter um total de segundos de fim. Peguei a hora, peguei os minutos, peguei os segundos e eu computei. Ao final deste bloco, eu tenho o total de segundos do fim do evento e o total de segundos do início do evento. Até aqui tranquilo, gente? Sim? Sim. Sim. Ótimo, beleza. Pois bem, uma vez que eu já tenho o total de segundos, eu tenho um problema. Qual é o meu problema? O meu problema, com o exemplo que eu dei, começa uma, termina as 2, tranquilo. Começa as 2, termina as 5, tranquilo. Por que eu estou dizendo tranquilo? É só tu diminuir o final do início, tu tem o tempo do evento. Sim, é isso o problema. Não, não é esse. O problema é quando você cruza da meia-noite, tá? Partindo da premissa que com estes dados de entrada, eu só consigo calcular o período de um evento no máximo de 24 horas. Tá? Essa é uma restrição desse meu caso. Até porque eu só estou dando entrada de hora, minuto e segundo. Eu não estou dizendo que dia começou o evento. Mas ele pode um evento começar às 23h30 e terminar meia-noite e 30, que dá exatamente 1 hora. Ah, então nós temos um problema. Por quê? Porque tu pegar 23 horas, fazer vezes segundo, 30 minutos, fazer vezes segundo, isso vai dar uma penca de segundos, que vai ser menor que o evento de final, que parece uma incongruência. Como é que um evento vai terminar antes de ter começado?
ou menor, com um número menor do que começou. Acontece quando tu passa da meia-noite, daí dá pau na tua lógica, se tu só usar a questão do diminuir. Ah, é verdade. Mas como eu contorno isso? Qual a estratégia que eu adotei para contornar isso? Quando o total de segundos do final, que é o somatório da hora, minuto e segundo do final do evento, for menor do que o início, eu faço uma operação matemática aqui. Se não for, primeiro, vamos entender se ele não for, é o usual. Começou a 1, terminou às 2, sempre 2 horas vai ter mais segundos do que 1. Começou às 3, terminou às 5, sempre 5 horas vai ter mais segundos do que 3. Se ele não for esse caso, ele vem aqui, vem cair no senão e diz que o total do evento vai ser simplesmente o total de segundos do fim menos o total de segundos do início. Mostro aqui e resolveu o meu problema. É o caso de eu não cruzar a meia-noite. Tá, mas cruzou a meia-noite. Logo se cruzou a meia-noite, o total de segundos do fim vai ser menor do que o início. Daí eu tenho que fazer uma malandragem. Eu tenho que, na verdade, vamos pensar primeiro no problema, daí vocês vão entender a solução. Se eu pegar que um evento começou às 23h30, só tem 30 minutos até fechar a meia-noite, concordam? Não tem 23 horas e 30, porque eu só tenho que pegar essa meia hora antes de fechar o dia, mais o que for no outro dia. No meu caso, o exemplo, até meia-noite e 30, mais 30. Daí eu somo 30 com 30, dá 60. 60 vezes 60, 3.600. Dá 1 hora só. Como eu fiz isso matematicamente? É simples. É só pensar quantos segundos tem um dia inteiro. Um dia inteiro tem 86.400. Como eu cheguei a essa maravilhosa conclusão? 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos dá 86.400. Eu diminuo isso do total de segundos do início, eu só tenho aquela fração, no caso do exemplo das 23h30, só ficou os 30, que eu posso somar depois no próximo evento, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu pego quando o fim é menor que o início, eu diminuo de 86.400, coloco aqui em total do início, mudou, e vou fazer o total do evento sendo esse meu total de segundos do início, mais o total de segundos do fim. Daí eu posso somar os dois, e daí dá certo. Para convencê-los, vamos fazer uma entrada aqui para mostrar que isso vai dar certo. Primeiro de tudo, vamos fazer o básico. Entre com a ordem de início. Eu vou botar 1 hora. 1 hora, 0000. Estão observando aqui a hora de início de 1 hora, 0000. Hora de fim. Vamos fazer 2 horas, 0000. Então, ó, ele começou a 1 e terminou às 2. Diferença de 1 hora. Em segundos, tem que dar a resposta 3.600. Aqui eu deixei modular, ele não respondeu ainda porque eu não dei o espaço. Ó, pessoal, no momento que eu teclar um espaço, ele vai me dizer a resposta. Executou isso aqui, diz, ó, o tempo total do evento em segundos é de 3.600. Ah, ótimo. Esse aqui é o trivial porque ele caiu direto aqui, ó. Ele veio somando tudo, simplesmente aqui subtraiu o fim do início e mostrou. Morta a cobra. Vamos fazer agora uma experiência começando às 23 horas, com 30 segundos, desculpa, 30 minutos, 00 segundos. Vou botar 00 para ficar mais fácil a questão. Começou às 23h30 e terminou às 0 horas, 30 minutos e 0 segundos. Então, começou às 11h30, terminou à meia-noite e meia, 1 hora. 1 hora tem que dar os mesmos 3.600. Dou um espaço, 3.600. Pronto, resolvi o problema. Conseguiram pegar a ideia? Deixa eu olhar as carinhas de vocês. E o professor, se os minutos forem menor de fim, forem menor que do início do evento, vai funcionar também? Não, funciona porque ele trabalha com hora, tudo. Ele vem... Podemos fazer, me dizem o teste. Vamos calcular? Podem chutar aí qualquer coisa. Início, 14 horas, 15 minutos e 25 segundos. Tá? Vai me fazer morrer calculando, tudo bem. E final, 15 horas, 5 minutos e 50 segundos. Tá.
Não deu? Ah, não deu nada porque não deu a barra, desculpa. 3.025, agora vamos calcular. Tu sabe a resposta não, né? 2025, tá certo? Tá certo? Ah, que beleza, me popou, senão era só tu somar. Porque o que eu tô fazendo? Quem tá falando, desculpa... É o Felipe. Felipe, tá, desculpa, eu não conheço a voz de vocês. Felipe, porque a minha lógica é assim, ó, quando entra 14 horas, eu faço 14 vezes 3.600. Eu faço 15 vezes 60 e somos 25. Daí, quando entrar o 15, eu também faço. Então, eu estou simplesmente, este lado aqui vai ser maior que este aqui. Então, eu simplesmente caio aqui e diminuo, vai funcionar. Se fosse passando das 24 horas, pensa que eu estou com a lógica que eu pego hora, transfiro para segundo. Pego minuto, transfiro para segundo. Pego segundo, somo naquilo ali. É o que eu estou fazendo aqui. Ao final da minha entrada de dados, eu já tenho o total de segundos do início do evento e o total de segundos do fim do evento. Pegou? Daí, dependendo, quando o final é menor do que o início, eu faço essa operação matemática aqui de só pegar o restinho do dia. Eu diminuo os segundos totais e tiro o resto. Daí ele vai bater. Eu vou disponibilizar esse código para vocês, se vocês quiserem olhar, sem problema. Só queria que vocês entendessem a lógica que eu adotei. Para entender, tem que entender a lógica para mim solucionar o problema. Daí depois vocês vão ver que é a implementação. É o que eu sempre digo e tento convencê-los. Gente, a gente tem que resolver isso mentalmente, com algoritmo genérico, com diagrama de bloco, com o que vocês quiserem. Uma vez que tu resolveu o problema, tu implementa. Vocês viram que eu usei a estratégia assim, ó. Primeiro eu fiz um cálculo simples. Começou o evento a 1, terminou às 2, tem que dar 3.600. Fui lá, programei. Pô, se eu quero em segundos, eu optei por fazer ele traduzir tudo em segundos desde o início. Tem gente que simplesmente vai pegar, pô, se começou a 1 hora, terminou às 2, na verdade é só eu diminuir a quantidade de horas, 2 horas menos 1 hora dá 1 hora, e daí diminui os minutos. Talvez aí que vocês começam a se atrapalhar. Quando os minutos é maior ou menor, eu vou ter que ficar controlando tudo isso. Tem um princípio básico da matemática, vocês vão se lembrar, os professores de matemática, vocês vão dizer o seguinte, fazer tudo na mesma unidade quando tu está calculando, daí tu não te complica. Porque se tu mistura quilo com tonelada, com gramas, ou horas com minutos e segundos, tu tem um problema. A tua lógica é mais difícil, tu tá trabalhando com grandezas distintas. Então, assim, ó, a minha opção foi equacionar isso tudo numa mesma unidade. Ah, mas se ele te pedisse em horas, bom, daí eu pegaria o final, esses 3.065, divido por 60, vai dar o número de horas. Pego a fração, tiro os 60, vai dar os minutos, e o que sobrar é segundos. Ah, dá para fazer? Dá, tu só converte depois para a unidade que tu quiser. Mas, de novo, isso é a forma com que vocês vão usar, a estratégia que vocês vão usar para resolver o problema. Conseguiram entender, galera? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Gabriel, já botei o maximizar. Tranquilo? Posso continuar o baile? Sim. Bom, não tem mais baile, né? Acabou o baile. Deixa eu diminuir esse negócio aqui, para não ficar... Eu posso colocar depois esse código para vocês. Aliás, deixa eu colocar agora isso aí, porque senão depois eu esqueço. Deixa eu só salvar desta forma, que eu acho que ele ficou... Apesar que está salvo. Que ficou bem tranquilo para vocês. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver onde eu vou colocar... Eu posso adicionar alguma coisa na prova? Acho que não. Vou botar junto com o material de hoje, tá, gente? Aula gravada, onde é que está meu material? Material 05, tá. Vamos colocar aqui, já, junto com os slides. Adicionar, arquivo... Professor, Vai falando. eu cheguei um pouquinho mais tarde, uns 10 minutinhos, e onde é que está postado a nota da avaliação? Tá, assim, ó, quem tá falando, Marlon? É o Marlon, é. Tá, Marlon, eu já liberei a prova, tá?
possivelmente tu recebeu um e-mail no Sou Unijuí, tu clica, abre um e-mail, clica lá em algum link que tem, que eu desconheço, né, porque eu não recebo esse e-mail, e tu consegue abrir a tua prova, tu vai ver o que tu acertou, o que tu errou. E eu estou gravando já a aula, nós fizemos a correção dos dois exercícios de programação. Só toma cuidado de você estar no Sou Unijuí e não ter nenhuma outra aba no teu navegador com outro login de outro e-mail. Daí tu vai conseguir acessar a prova. Se tu não conseguir, a gente pode ver depois ali na sala de dúvidas, tá? Porque eu vou fazer aquele esquema. Tá? Tá bom, vou olhar. E aqui, Marlon, até para te saber, eu estava explicando para o pessoal, eu coloquei junto com os slides de hoje a resolução das duas questões, tá? Já vou postar aqui para vocês. Tá bem. Opa, onde é que vocês estão? Aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos começar, então, o conteúdo da aula de hoje? Marlon e demais, se alguém não conseguiu depois acessar a prova, a gente depois vai ali e verifica, tá ok? Mas, pelo que a gente conversou no início, Marlon, e vale para quem chegou mais tarde aí, é com certeza problema de login, se tu não conseguir, mas ele vai um e-mail para ti, tá? Sobre o Classroom. Bom, o que nós temos para hoje, pessoal? Opa, onde é que está o meu PowerPoint? Aqui. O que nós temos para hoje? Aquele velho esquema, tá? Quando estabilizar a imagem no slide para vocês, alguém que está com áudio, por gentileza, me dá um ok, tá? Demora um pouquinho, né? Tá, você já deve estar vendo, certo? Sim. Obrigado. Pessoal, o que nós temos que ver na aula de hoje? Você sabe que eu sempre trabalho um conceito, ele teórico, os exemplos e exercícios sobre isso. Hoje nós vamos trabalhar um conceito muito importante para o desenvolvimento de programas, leia-se da programação e a própria programação algorítmica, que é a questão do laço de repetição. A gente já falou sobre laço de repetição, ou alguns de vocês até já usaram em algum programa, porque eu vi isso na sala de dúvidas, eu fiz um laço aqui, etc e tal, ou quando eu dava uma entrada de dados num problema do tipo assim, ó, entre com um número positivo. Bom, eu dizia para vocês, só tomam cuidado em digitar um número positivo, porque por enquanto a gente não está validando a entrada. Porque para validar se um número é positivo, eu tenho que recorrer a uma estratégia matemática pedindo quando um número é positivo? Quando ele é maior que zero. Porque se ele for menor que zero, ele é negativo. Para fazer isso, eu preciso de um teste. Para fazer esse teste é um desvio condicional, é o famoso C. Se o número for menor que zero, entre novamente com esse número. Daí a gente até fez uma brincadeira dessas em um exercício de vocês. Só que como vocês vão saber quantas vezes aquela criatura chamada usuário vai digitar um número negativo? E nós não tínhamos o contexto, o conceito de laço. O que é laço? Laço é uma parte de código que se repete por um número finito de vezes, pré-definidos, 5 vezes repete isso, ou a partir de uma condição, enquanto a criatura não digitar um número positivo. Daí é só testar se o número é maior que zero. Ou melhor, enquanto o número for menor que zero, eu faço ele pedir, digita um número positivo. Menos 4, digita um número positivo. Menos 8, digita um número positivo. 4, vai embora, cai fora do laço. Então, o laço, ele é o quê? Um looping, ele é uma parte do programa que é executado várias vezes. Pensam o seguinte, tudo que roda no computador, a gente já falou sobre isso, roda na memória, tem que passar pela memória. Von Neumann. Entrada de dados, memória, processamento, memória, saída, certo? Se passa sempre na memória, por isso que a gente já comentou com isso, o papo micreiro, o meu notebook, o meu computador é muito lento, ele não tem memória. Realmente faz sentido. Tem duas coisas que deixam lento o computador, e essas duas coisas se chamam memória. Ou é memória de massa, chama-se HD, teu HD é ainda um HD, não é um SSD, é uma tecnologia lenta,
Por isso que o pessoal diz, bota um SSD e aumenta a memória do notebook, gasta 500, 600 pila, que é o preço mais ou menos de um SSD com memória aí, uns 8 GB de memória, e tu tem um novo notebook. E é verdade, ele vai dar um upgrade legal no teu notebook. Por quê? Porque ele aumenta a memória. Fazem a seguinte analogia, se vocês não se convenceram ainda. Digamos que você tem uma memória extremamente limitada. Eu, por exemplo, eu só consigo guardar 3 nomes. Paulo, João e Maria. Entrou Pedro na história, a minha memória só tem espaço para mim me lembrar de 3 nomes. Daí eu tenho que pegar uma caneta, escrever num papelzinho, é mais ou menos isso o que o computador faz no disco, analogamente à velocidade do que é pensar. Pegar João, escrever João, largar a caneta, fechar o bilhete e botar no bolso. Daí eu carrego o Pedro para a memória. Trabalho, daqui a pouco eu tenho que pegar aquele dado que eu peguei, que eu guardei na minha memória, no meu bolso. Daí eu tenho que tirar de novo alguma coisa, pegar aquele papelzinho, desdobrar e ler e carregar para a minha memória. É isso que o computador faz, fazendo uma analogia bem grotesca. Que a gente brinca assim, quando eu abro um MATLAB, quando eu abro um Word, o meu computador fica nhé. 2 problemas. O teu disco é lento, porque ele tem que pegar essa informação lá do bolso, analogamente do HD do teu disco, do teu notebook. Se fosse um SSD, ia ser mais rápido. Então, e se tivesse mais memória na tua cabeça, eu não precisaria gravar no SSD ou no HD. Então é por isso que hoje eu diria assim, não se admite hoje no notebook ou computador com menos de 8 GB. Ele vai se arrastar de memória RAM. E quanto mais rápido for o teu disco, as tecnologias novas, tipo do SSD, melhor. Então é por isso, dá para melhorar. Por que eu fiz esse parênteses? Porque se vocês entenderem isso, vocês vão entender que quando vocês vão escrever programas para rodar nesse computador, quanto menos memória tu usar, melhor. Porque daí ele vai rodar mais rápido. E se tu pensar também que cada instrução que entra no computador, ou ele é uma instrução do tipo lógica, ou aritmética, ou é um número, ou é uma instrução que nós estamos executando, por exemplo, um C, um enquanto, um repita, um mais, um menos, uma divisão, cada uma está numa linha. Geralmente, quando a gente fala em programação, a gente fala em programação estruturada, em algoritmo. Tem outros conceitos, mas o que a gente está usando aqui é uma programação estruturada, em que você lê, ou melhor, o computador lê linha por linha, de forma sequencial, de cima para baixo. Isso aí a gente chama da arquitetura top-down, de cima para baixo, sequencial. A não ser que ele encontra um desvio condicional, vulgarmente chamado de C, né, que a gente já estudou. C, o if. Se acontecer alguma coisa, uma condição, eu posso, a partir de uma condição, dar um salto, um desvio condicional e não executar uma linha. Isso a gente já aprendeu até a aula passada, que eram os desvios condicionais. Os Cs, as condições. Pois bem, agora eu estou dizendo para vocês que eu posso ficar restrito a uma parte, uma determinada parte do código e rodar ele várias vezes. A partir de um número fixo, por exemplo, eu quero pegar essas 3 linhas e quero rodar elas 5 vezes. Então, ele vai rodar essas 3 linhas, vai voltar para cá, vai voltar essas 3 linhas, vai voltar para cá, e vai fazer isso 5 vezes. Ou ele pode fazer esse mesmo laço baseado numa condição, enquanto o A for menor do que 3, por exemplo. E daí eu estou incrementando aqui de 1 em 1. Entrou 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3, daí ele vai ser 4, ele não vai entrar, porque já não atendeu a condição, ele vai para a próxima linha. Isso é assim que funciona um laço dentro do computador. É assim que funciona um laço quando eu implemento isso numa linguagem de programação. Qual é a vantagem disso? Se ele está executando só esta parte de código, a memória utilizada que está lá numa posiçãozinha, que a gente fez aquela gaveta, daquele registro, te lembra quando a gente falava em variáveis que se guarda na memória? Eles estão em endereços de memória. Eu tenho menos linha, menos endereços. Então, em vez de ter 15 linhas aqui, eu fiquei só com 3 linhas rodando de forma de um loop. Esses mesmos códigos aqui, eu usei menos memória. Neste meu caso aqui, eu usei 3 em vez de usar 15. Então, em vez de usar 15 linhas, eu só armazenei 3. Então, isso aqui, 3 vezes 5, 1/5 de memória a menos eu usei.
Então, isso é bom, o programa vai executar mais solto, mais leve, tu vai ter mais linhas. Isso faz diferença nos nossos programas? A resposta é não, porque nossos programas são desse tamanho, são simples. Mas à medida que o problema fica mais complexo, que tu tem que segmentar ele, aumentar o número de linhas de código, aumenta a memória. Então, conceitualmente, isso é um laço. Outra coisa que acontece bastante também é do tipo assim, ó. Eu tenho uma condição para que esse laço fique sendo executado. Minha condição é que enquanto A seja menor que 3. Joia. Eu inicializei o meu programa e coloquei A igual a 1. E ele entrou numa parte, vamos fazer uma figurinha, não precisa nem olhar código. Entrou numa parte de laço aqui que tem várias instruções. Nessas várias instruções, ele faz um teste. A é menor que 3? Executa. Terminou de executar, ele volta para o início e pergunta: A é menor que 3? Não mexeu no A? Executa. E ele vai ficar aqui em loop eternamente. É aquela máxima que diz: professor, meu programa não está respondendo, meu programa não está fazendo nada. Ele está em loop. Por quê? Porque tu entrou com A no início do teu programa em 1 e tu não incrementou. Agora, se tu tivesse posto assim, ó, dentro desse laço, A igual a A mais 1, ele entraria com 1, chegava aqui, 1 é menor que 3, quanto é A? A mais 1, 1 mais 1, 2. 2 é menor que 3? Vai executar mais uma vez. A, 2 mais 1, 3. 3 é menor que 3? Não. Sai fora do laço. 90% dos erros de programação, quando dá uso de laço de repetição, estão ou vocês não incrementam, ou vocês incrementam fora do laço, que é pior ainda. Ele entra aqui e nunca mais sai e o incremento ficou fora do laço. Depois a gente vai entender o que é isso a nível de comandos, a nível de blocos. Então, pessoal, essa riscaria aqui, né, que eu duvido que vocês entendam, eu olhando depois o slide, assim, eu penso, ninguém pode entender isso aqui, né? Mas vamos partir do pressuposto que a gente foi construindo essa riscaria, né? Essa aqui é a parte conceitual do que é um laço de repetição. Agora, para ficar isso mais claro, depois a gente vai lá no Scratch e vai fazer isso em tempo de execução, tá? Vamos dar o famoso exemplo, né? Então, tá aqui o pobre coitado, estressado já de tanto fazer as tripas, né? E o exemplo da prova foi isso. O Scratch tem esse problema, como ele trabalha com bloco, as instruções tendem a ficar enormes de grandes, né? Mas eu já falei sobre isso. Tem que enxergar o Scratch como um auxiliar na parte da resolução de blocos, de algoritmos que foram traduzidos do que seria um diagrama de bloco para um conjunto de blocos. É isso, tu não programa Scratch. Tu simplesmente desenvolve a lógica ou testa a lógica do teu algoritmo. Programar, tu vai programar numa outra linguagem depois. Que a gente vai fazer isso um pouco no final do semestre, tá? Em Octave ou em MATLAB, como queiram chamar. Mas vamos focar no problema. Como exemplo, considere o seguinte problema. Pedir a leitura de um valor de uma variável x. Estamos cansados de saber. Então, entre com o valor de uma variável x, tá? Multiplicar esse valor por 3... Então, tu entra com x. Tu entra com x igual a 2. Tu multiplica esse x por 3 e apresenta o novo resultado de x. 2 vezes 3, 6. Está aqui e apresenta o valor... a resposta em R e apresentando o valor de R obtido. Repita essa sequência por 5 vezes. Até então, o que vocês iriam fazer? A tripa velha, né? Então, entre com o valor de x... Pega o valor de x, aqui eu já fui econômico, tá? Porque senão ia dar mais ainda, eu nem botei numa variável, né? Eu peguei a resposta, já multipliquei por 13 e já coloquei em x. Daí eu mostrei x por 2 segundos. Já fiz a primeira. Daí o que eu fiz? Copia e cola. Peguei, pede o valor de x de novo, pega a resposta, multiplica por 3, joga em x, apresenta por 2 segundos. Segunda vez. Daí eu fiz a terceira vez, daí eu fiz a quarta vez, daí eu fiz a quinta vez. Bom, não precisa ser nenhum gênio da computação para saber que isso aqui é um código enorme, completamente inútil, porque ele vai estar usando 15 aqui, no mínimo, né? São 3, 1, 2, 3, 15 instruções de forma repetida, que ele poderia simplesmente usar 3 instruções e fazer um laço em cima disso, que obviamente vai ser objeto do próximo slide. Então, sem o uso do loop e com o uso do loop. Pô, a gente já pode se ver aqui fisicamente, olha só a diferença.
em que eu só peguei este bloco do que efetivamente era importante e coloquei dentro de um laço. Existem 2 tipos de laço implementados no Scratch, e eles vão refletir na grande maioria das linguagens de programação, que são os laços de tamanho finito, que eu sei quantas vezes eu tenho que executar. O meu problema é pedir para mim executar 5 vezes, então é finito. Eu sei que eu tenho que repetir 5 vezes. Então, no Scratch tem um bloco do repita, e você coloca aqui ou um número ou uma variável. Eu poderia botar, por exemplo, aqui dentro, sendo que A fosse 5. Não tem o menor problema. Mas eu tenho que botar aqui um valor fixo, tá? Não é baseado numa condição. A outra opção, você já sabe que é baseado numa condição. Então, o que eu colocar aqui dentro, um bloco ou vários blocos, vão ser repetidos 5 vezes. Foi exatamente o que eu fiz isso. Eu isolei a pergunta, a operação, a atribuição à variável, o mostrar a variável e coloquei dentro do meu bloco. Dentro do meu bloco. Tá ele aqui e ele executa 5 vezes. Isso aqui é a mesma coisa. Tá? A outra opção que eu tenho, depois a gente vai mostrar isso aqui no Scratch. A outra opção que eu tenho é usar um loop com a opção do laço de repita até que. Repita até que algo aconteça. Esse algo é uma condição. Tá aqui, ó, repita até que algo aconteça. Você recorda aqueles símbolozinhos verdes nossos lá, os operandos? Maior, menor, igual, maior, menor, com e, com ou. Tu pode botar tudo efetivamente aqui dentro. É uma condição que tu vai colocar. Poderia colocar, por exemplo, poderia não, coloquei aqui. Eu fiz o meu mesmo problema, eu implementei aqui com o repita. Se eu tenho repita, eu criei uma condição. Para criar uma condição, eu criei mais uma variável agora. Essa variável eu chamei de count. Eu tenho mania de chamar meus contadores de count, tá? E count é igual a 1 no início. Aqui eu inicializei ele em 1. Vocês vão entender o porquê. Logo em seguida, eu botei a condição. Enquanto o contador for maior que 5, o que eu faço? Na verdade, eu li errado. Eu repito até que o meu contador seja maior que 5. Começou em 1. 1 é maior que 5? Não. Pergunta, multiplica, coloca, mostra e o mais importante, adiciona 1 ao contador. Ele começou em 1, aqui ele passou a ser 2. Adicionar é somar. Poderia colocar aqui, Salzinho, um operando aqui, ó, mais, colocar contador mais 1 e atribuir a contador? Poderia, é um incremento, como vocês podem usar o bloco adiciona, depois a gente vai brincar com isso lá no Scratch, ou count mais 1, tanto faz, portanto que tu incremente. Então, ele vai fazer isso aqui 5 vezes, ele entrou com 1, ao final incrementou, foi 2, 3, 4, 5 é maior que 5? Não, 5, aumentou para 6, chegou aqui, 6 é maior que 5? É, acabou, vem para a próxima instrução. Não tem próxima instrução, acabou o programa. Por isso, vocês têm que cuidar quando vocês inicializam. Somar o outro, sobrou 1% de erro no uso de laços, está aqui, a inicialização dos contadores. Se tu não inicializar ela, no início do programa, toda a variável não inicializada conta 0. Se conta 0 e eu testo maior que 5, ele vai fazer isso aqui 6 vezes, né, pessoal? Porque ele entrou a primeira vez 0, subiu 1. Daí ele entrou 1, 2, 3, 4, 5, executou 6 vezes. Daí ele vai incrementar para 6 e não vai entrar. Então, tomam cuidado. Ah, mas daí é só tu usar aqui o maior igual. Ah, daí sim. Certo? Ou repita até que o contador for igual a 5. Ah, daí funciona, porque tu começou em 0. Daí vai funcionar. Então, esses nuances vocês têm que cuidar. Isso aí a prática vai fazer. Os primeiros exercícios que vocês fizerem, vocês já vão pegar. E, professor, fala. Teve umas questões que eu tentei fazer, essa do laço, né? Aham. Eu não vou me lembrar direito qual que era a condição que eu tinha colocado, mas era do maior e menor, né? Uhum. Eu coloquei, tipo, a resposta da pessoa, né? Que vai ser o que eu vou perguntar, no caso, sei lá, seja maior que 5. Só que daí quando eu colocava isso, não sei porquê, que nem tu falou, sabe? Ele ficava rodando vazio, sabe, o programa. Eu dava enter e ele não perguntava.
E daí eu Porque fui fazer, ele ficava no looping. sim, fui mexendo até que, eu não sei se eu tô falando o certo, né? Mas daí quando eu pegava esse valor que eu quero que seja o menor, né? Tipo, X, que a resposta seja menor que 5. Ao invés de eu escrever 5 ali, se eu pegava e atribuía o 5 a uma constante, e colocava essa constante lá, daí dava certo. Porque e que tá, daí tu usava o repita, né? Repita tantas vezes. Não usava a condição. Com certeza, ou tu não inicializava corretamente o teu contador, ou não incrementava ele dentro do laço. Eu vou fazer aqui uns exemplos, só vou deixar aqui no cantinho, eu sei que vai ficar menor para vocês. Ah, mas eu acho que eu tenho esse código, eu não vou digitar tudo isso aqui. Eu vou morrer digitando aquela, só para mostrar para vocês aqui as variações que a gente pode fazer. Só um minutinho aqui, pessoal, deixa eu me achar nos códigos. Códigos, acho que isso é aula 5, sem laço. Tem, ufa. Senão eu ia ficar meia hora digitando aqui. Beleza. Vamos fazer, já vou aumentar aqui, eu sei que vocês não enxergam. Vou dar o full screen aqui, acho que agora tá bom, né? Ah, ficou lá em cima. Isso aqui é um Tava saco. bom antes, senhor. Oi? Tava bom antes de ver, mas agora tá melhor. Tá, beleza. Bom, esse aqui é o primeiro exemplo, pessoal. Vamos brincar um pouquinho com os nossos controles aqui, tá? Vamos botar aqui ó, os dois que a gente trabalhou. Repita. E tem, na verdade, esse aqui que eu não falei ainda. Sempre depois a gente vai falar e repita até aqui, tá? Primeiro vamos falar desse e depois a gente vai esquecer. Quando a gente for trabalhar, principalmente, vocês vão ver o quanto esse sempre tem que tomar um cuidado. O que executa sempre? Para sempre. Eu tenho que parar a executação dele. E vai ser objeto do próximo tema que a gente vai fazer, que nas linguagens de programação se chama break. Aqui é parar. Tu tem como quebrar uma rotina. Tu tem como parar uma rotina que é infinita. Aquela máxima, né? Que seja eterno enquanto dure. Então, esse sempre aqui, ele só vai durar até alguém parar a execução do programa. Mas se alguém não parar, ele continua. Então, eu depois vou explicar o sempre quando eu tiver um momento de parada, porque senão vocês vão usar, ele vai ficar em loop, tá certo? Mas existe. Então, vamos deixar de lado. Vamos nos ater a esses dois, que são os dois laços com um número finito, que nem um colega falou, que quando ele botava aqui finito funcionava, quando ele botava uma condição, dava problema. Dava problema porque ou não inicializou certo o contador, ou não incrementou o contador, ou incrementou fora do laço. A gente vai fazer tudo isso aqui para mostrar para vocês, vai ficar bem claro. Vou gastar, entre aspas, um bom tempo, porque se vocês entenderem laço, vocês entenderam desvio condicional, vocês entenderam a manipulação de variáveis, vocês entenderam os operadores lógicos, vocês sabem programar. Tá? Porque o laço encerra um ciclo aqui. Então, vamos lá. Resgatando. A gente ia trabalhar desta forma, tá? Não vou repetir aqui, mas o problema era pedir uma variável x, multiplicar por 3, mostrar 5 vezes. Tá aqui a tripa. Beleza. Mas daí a gente vê, pô, isso não é inteligente, né? Então vamos usar um laço. Tá aqui o laço. Não é 5 vezes, não é 10 vezes, são 5. Bom, o que eu vou pedir 5 vezes? Pedir um número, armazenar esse número, multiplicar ele por 3 e mostrar. Daí, como eu sou extremamente preguiçoso, vocês já sabem disso, né? Eu vou pegar esta parte do código que faz isso. Tá aqui, ó, entra com o valor de x, pega a resposta, já multiplica por 3, joga em x e mostra por 2 segundos. Pum, aqui dentro. Preciso só a minha bandeirota, né? Vou botar ela aqui e vou sair rodando o programa. Quer ver que vai funcionar? Entre com o valor da variável x. 1, 2... Desculpa, só um pouquinho, deixa eu dar um stop aqui. Fiz uma coisa para presidiário aqui. 0,5, né? Porque não vai demorar muito. Vou fazer de novo, desculpa aí. Entra com o valor de x. 1, ele mostra 1, porque ele mostrou 3, porque 1 vezes 3, 3, tá? Eu estou multiplicando por 3 aqui. Vou botar o número 2, ele vai mostrar o 6. Vou mostrar o número 3, ele vai mostrar o 9. Vou botar o 4, ele vai botar 12. Vou botar o 5, que é o último, ele vai mostrar 15. E parou a execução. Show! Resolveu toda aquela tripa, que eu nem executei, mas acredita em mim, ela fazia a mesma coisa, por um códigozinho desse tamanho.
Aqui é visual a diferença, né? Beleza, mas eu utilizei o repita 5, porque eu sabia que tu queria fazer 5. Mas digamos que tu tem uma dinâmica em que o usuário pede quantas vezes tu quer executar isso. Ah, então eu poderia fazer o seguinte. Se eu sei que o usuário pergunta, esculhambar todo o meu código, eu poderia fazer com uma variável também, ó. Quantas vezes vocês querem executar? Aí eu vou guardar numa resposta, vou criar uma variável, já tem a variável contador. Vou pegar o contador, vou botar como resposta, aqui dentro eu vou botar a minha variável contador. Então, botei aqui. O que eu mudei agora? Também é um número finito de vezes, mas baseado no que o meu usuário quiser. Então, vamos clicar. Com quantas vezes vocês querem executar? Eu só quero executar 3 vezes. Então, vamos lá. Entre com o valor de X. Vou botar 1. Uma primeira vez. Respondeu 3. Vou botar 2. Segunda vez. Respondeu 6. Vou botar 3 a terceira vez. Respondeu 9 e acabou. Pronto. Então, eu já aprendi a usar o meu repita, seja com um número fixo de vezes, seja com um número fixo de vezes a partir de uma variável em que eu usei, por exemplo, uma entrada por teclado. Ah, legal, é uma alternativa. Alguém me pediu alguma coisa? Eu aqui. Fala. Eu precisaria criar essa variável count aí ou poderia simplesmente botar ali no repita a resposta? Boa pergunta. Boa pergunta. Sim e não. Tá? Sim, tu poderia fazer isso. Não, eu não te aconselho, porque assim, ó, a resposta é uma variável do Scratch que ela é usada sempre. Se logo em seguida tu vai usar essa resposta para outra coisa, numa outra pergunta, tu vai queimar ela. Mas funciona. Resposta é uma variável, tanto que eu já estou usando ela aqui para multiplicar. Só que a gente usa ela como uma variável default, padrão do Scratch. Geralmente, a boa programação, as boas práticas de programação mandam tu jogar ela para uma variável. Mas te respondendo, sim, te aconselho a não usar. Tranquilo? Entendi, valeu. Continuando aqui, pessoal. Eu já fiz como repita. Agora, eu vou fazer o seguinte. Então, eu não quero mais esse código aqui, vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Vou ficar aqui, não quero mais esse código, vou deixar no cantinho, porque eu vou usar. Não quero mais o meu count e não quero mais o meu repita. Agora eu vou trabalhar não mais com um número finito, fixo, seja por variável ou por número. Eu vou trabalhar com uma condição. Ah, legal. Eu continuo fazendo as mesmas perguntas. Vou botar aqui dentro as mesmas perguntas. Só que agora eu tenho uma condição. Se eu tenho uma condição, eu tenho um operando. Bom, eu vou botar a condição, repita até que alguma coisa seja maior que 5. Vou continuar com o mesmo problema, aquele que a gente implementou nos slides. O que é essa alguma coisa? Como eu já defini um count aqui, tem que ser count? Não, pode ser abóbora, melancia, o que vocês quiserem, tem que ser uma variável. Eu vou botar o enquanto o contador, desculpa, repita até que o contador seja maior que 5. Mas quanto é o contador? Eu tenho que inicializar. Isso é fundamental, senão dá erro. Tá certo? Porque senão ele não tem, na primeira execução da variável ele tem 5. Agora, por exemplo, a gente pode até olhar em quanto está aquela variável, a gente já está, onde é que está a variável? Contador. Agora, por exemplo, aquela variável está em 3. Eu sei porque eu estou botando aqui, estou vendo que a última execução do meu programa botou 3, mas se eu não inicializar ela, ela vai entrar com 3 e pode furar toda a minha lógica e até tu descobrir isso, porque tu não sabe qual é esse valor, tu não sabia que alguém estava usando essa variável. Quando você usa uma variável aqui, pense em 2 coisas. Eu tenho que inicializar, eu tenho que incrementar. Tem que. Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou mover 0 para ela lá no início. Vou inicializar ela, está resolvido o meu problema. Beleza. Então, movi 0 para ela, não vai mais ficar com 3. Quando eu começar a clicar aqui, já vai para 0, vocês vão verificar. E eu vou repetir até que o count for maior que 5. Crente que isso aqui vai rodar 5 vezes. Quer ver quantas vezes ela vai rodar?
Professor, tem como aproximar um pouquinho mais? Não? Deu? Ou mais? Acho que tá bom. Já dá para enxergar um pouquinho melhor. Coloca Aí. em tela cheia e fixa a imagem da tela dele ali, que fica bem melhor. Como? Não, colocar em tela cheia o computador e fixar a imagem que o senhor está apresentando aí, ele melhora bastante. Mas eu tô em tela cheia. Não, falando pros colegas. Ah, desculpa. Isso aí, pega o alfinetezinho, pessoal, e colocam, clicam nele ali, na minha imagem. Daí ele vai aumentar na tela, exatamente isso. Desculpa. Ah, tá, beleza, valeu. Ah, tá, eu vi, porque tá aqui umas letras garrafais. Vamos lá. Ah, tá, não, tranquilo, agora melhorou. Ah, isso aí. Valeu pela dica. Né? Não tem problema, vamos lá, Marco. Continuando aqui, pessoal, deixa eu só me achar o que a gente estava falando. Agora eu me perdi aqui, deixa eu pensar. Tá. Eu estava falando o seguinte: quando eu uso repita com uma condição, quando eu uso uma condição, eu tenho uma variável, e essa condição sempre penso, eu tenho que inicializar ela e tenho que incrementar. Joia. Então, a primeira coisa aqui, eu penso assim, ó, esse contador foi inicializado em 0, ele vai, enquanto ele for maior que... Desculpa, eu vou repetir isso até que esse contador seja maior que 5. Iniciei em 0, ele vai rodar 5 vezes. Me atraco a fazer. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quisesse matar a aula, eu ia ficar aqui ad infinito. Ele nunca vai parar. Mas por que, Salso? Porque olha aqui o valor do contador. 0. Vou botar 9, tá lá 0. 89, eu poderia ficar aqui fazendo a noite inteira, ele sempre ficaria em 0. Porque eu inicializei ele e dentro do meu laço tem algum incremento? Não. Então, ele nunca vai sair de 0. Se ele nunca vai sair de 0, ele vai repetir para sempre, porque esse contador vai ser sempre 0. Ah, eu tenho que incrementar o meu contador? Tem duas formas de incrementar um contador. A mais usual e mais simples é adicionar 1 ao contador, está resolvido o meu problema aqui. Querem ver? Vamos ver se eu já resolvi. Eu acho que eu não resolvi ainda, mas vamos lá. Vou inicializar, vou começar em 0, repetir até que o meu contador seja maior que 5. Então, ele vai fazer 5 vezes. Ledo engano, vamos lá. Uma vez... O que eu fiz aqui agora? Parei que deu uma trancadinha básica aqui. Deixa eu começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos lá. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, seria a última. 5 vezes. Opa, me pediu uma 6ª vez. Tá, vou botar 6ª vez. Agora parou. Por que, se eu estou fazendo que repita até que o contador seja maior que 5, eu inicializei ele em 0? Ele fez 6 vezes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Daí sim, ele vai entrar, fazer pela última vez, botar para 6 e não vai mais entrar. Então, ele fez 6 vezes. Então, se eu quero fazer 5, eu teria que começar em 1, se eu uso mais. Ah, mas é só tu botar igual. Ah, daí sim, mas tu tem que cuidar essa lógica. Certo? Então, quando eu estou usando uma condição, cuida a inicialização da tua variável, quanto tu inicializa ela, dependendo se tu vai usar um igual ou maior ou menor, e tem que incrementar. Ah, mas é um saco isso. Se eu uso condição, não, se tu sabe o número finito, usa o repetir, fixo, que daí tu não tem que incrementar. Tu pode botar fixo ou uma variável aqui. Quem vai decidir isso? Tu, quando formular a tua lógica de resolução do teu problema. Eu te digo, tu pode resolver, e é aqui o exemplo clássico, usando um ou outro. Todos os problemas tu pode resolver usando um ou outro. Algumas vezes mais fácil com um, às vezes mais fácil com o outro, mas tu tem como contornar ou tornar a tua lógica a partir do uso de um ou outro. Outra coisa que eu posso comentar aqui no adicione, pessoal, tu pode adicionar sim, que é o mais usual, ou tu poderia adicionar da seguinte forma. Mudar a variável contador para um operando em que vai usar um mais. Quem é contador? É o próprio... Onde é que está a minha variável?
É o próprio contador mais 1. É a mesma coisa. Deixa eu fazer agora só até 2 aqui, para não ficar tanto tempo. Ó. Vocês vão ver que vai dar a mesma forma. Entra com uma variável 1, 2 e acabou. Porque aqui eu só testei 2 e comecei em 1. Tranquilo isso aqui, pessoal? Sim ou não? Para mim tá Vamos ver. Vamos, Tranquilo, então. Partindo do pressuposto que todo mundo entendeu, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora vamos fazer um outro programinha aqui, para mim ajudar vocês a entender a utilidade. Vamos usar o repita aqui fixo. Opa, deixar assim. Deixa eu só pegar, entre com o valor de x. Onde é que está a resposta? Muda a resposta para x. Onde é que está o diga? Ah, meu Deus, que bagunça que está isso aqui. Vamos fazer um programinha. Vamos limpar um pouco esses negócios aqui. Isso aqui também não preciso mais, tá? Vamos limpar isso aqui. Vamos fazer um programinha seguinte, ó. Bem simples. Repetir isso aqui 3 vezes só, porque eu não tenho... Eu quero entrar com 3 valores para x. Esse é um programinha básico aqui que vai me pedir x, vai armazenar a resposta em x, vai mostrar x por meio segundo, beleza. Todo mundo já sabe fazer esse programa aqui, ó. Vou colocar aqui 1. Acho que ele estava executando o outro, eu sempre faço isso, né? Vamos lá. Executando 1, mostra 1. Executando 2, mostra o 2. O 3, mostra o 3. Agora eu pergunto para vocês, me mostra os números que vocês digitaram. Tu não leu lá, ele apareceu por meio segundo. Porque eu sempre joguei na mesma variável. Cada vez que eu entrei, ela queimou. Então, a primeira vez eu joguei 1, ela mostrou 1. A segunda vez eu joguei 2, já se foi 1, eu já não tenho mais ele. Mas é claro, se tu está queimando, bota em outra variável. Tá, mas imagina eu alterar a variável aqui, não tem se eu estou num laço. Ah, isso é um problema. Mas eu não tenho uma forma de guardar uma variável que guarda vários valores? Tem. Isso se chama vetor. Matematicamente, na verdade, se chama uma matriz de uma dimensão, vulgarmente conhecida como vetor, em que tu tem uma variável que guarda vários elementos. E ela acessa esses elementos pelos índices. Então, na posição 1, eu tenho o valor 1, por exemplo, na posição 2, eu tenho o valor 7, na posição 3, isso é o meu índice, eu tenho o valor 34, é uma variável chamada lista, por exemplo. E, casualmente, o Scratch justamente chama onde é que estão as variáveis, isto de lista. A gente sempre ficou com variáveis que armazenavam um único valor. E é correto. No Scratch, uma variável que pode armazenar vários valores se chama lista. Então, eu vou criar uma lista. E eu vou dar o nome da minha lista de lista 1, underline 01. Tá? Aqui, criei ela. No momento em que eu criei, ficou vermelho. Agora vai ficar bonita essa cor, né? Criou um monte de bloquinhos aqui para mim manipular essa lista. Vamos entender o que é uma lista. Uma lista é só no Scratch que isso é chamado lista, tá? Eu acho horrível isso. Em outras linguagens a gente chama vetor. O que é um vetor? É uma variável que pode armazenar vários elementos. Quais são esses elementos? Eles são acessados por um índice. Tenta imaginar de novo aquela caixa, quando eu explicava variáveis, em que tu abria uma gaveta e tu tinha várias pastas. As pastas são alguma coisa que vai fazer você flutuar por um conteúdo. As pastas podem ser analogamente com um índice. Então, eu pego a 5ª pasta, tem um documento lá. Então, o acesso da minha lista na 5ª posição vai pegar um valor. Mas ela se chama, no meu caso, lista 1 aqui. Beleza. Partindo do pressuposto que vocês entenderam isso, eu posso não mais mostrar isso, vou tirar esse mostrar aqui, vou deixar ele aqui no cantinho, deixa eu dar um stop aqui, e agora, pode ver, eu já botei a lista aqui, ele já botou a lista lá, ó, bonitinho. Agora eu vou gravar isso
em uma variável do tipo lista. Então, eu posso adicionar uma coisa à lista 1. Ela já veio com o nome lista 1 porque é a única que eu criei aqui, ó, gente. Isso aqui é a mesma coisa que uma variável. É uma variável do tipo vetor, que no Scratch se chama de lista. Por isso que eu vou falar vetor, gente. Porque logo lá adiante vocês vão trabalhar com vetores. Não vão trabalhar com lista. Só o Scratch que chama lista. Mas são sinônimos para o ambiente Scratch. Eu vou adicionar uma coisa à lista. Na verdade, eu não quero adicionar uma coisa. Essa coisa é o meu X, né? Que eu acabei de jogar a resposta em X, peguei X e vou jogar ela na lista. Olha o que vai acontecer agora. Vou clicar, entre com o valor de X. 1, o que ele fez? Botou na lista. Entre com o valor de X. 2, botou na lista. 3, botou na lista e parou a execução porque eu pedi para 3 e eu tenho acesso aos valores em uma única variável. Posso fazer várias manipulações aqui, ó, apagar todos os itens, que a gente já vou deixar aqui no lado, porque isso aqui é muito importante. Por que eu tenho que apagar a minha lista? Porque senão, como uma variável que eu tenho que inicializar, já falei isso para vocês, ele fica guardando os valores anteriores. Se eu executar de novo o meu programa, ele vai estender essa lista. Olha o que acontece. Agora eu vou entrar com o 4, com o 5, com o 6. Estão vendo que ele está? Isso aí vai bagunçar qualquer lógica. Ele vai simplesmente ampliando a lista. Ele já está com o comprimento 6 aqui. Então, o que eu vou fazer? Quando eu trabalho com uma lista, o ideal é sempre, no início do programa, eu apagar todos os itens da minha lista. Olha lá, ó, zerou a minha lista. Pegar? Zeradinha. Agora sim eu posso começar. Vou botar outros números, senão vocês acharem que a lista, na posição 1 tem 1, na posição 2 tem 2. Não, né? 2, 3, 7. Os 3 itens ele guardou na minha lista. Professor? Fala. Se não me engano, tinha um exercício que tu digitava, acho que 5 números, e tu tinha que testar qual era o maior ou o menor, não me lembro agora. Sim. Dá para usar essa lista e testar uma variável que está dentro dessa lista? Pode, tu pode fazer todas essas manipulações aqui, ó. Tu pode inserir em uma determinada posição, tu pode substituir um item dentro da lista, por exemplo, substitui o item 1 por outro, tá vendo aqui, ó? Tu tem todas essas observações aqui. Eu posso substituir o item, digamos, 3, se eu botar uma variável aqui, por uma coisa. Essa coisa pode ser uma variável do tipo resposta. Tu pode fazer N manipulações de lista aqui. Sempre pensa que tu tem que trabalhar com o índice que está no lado. Então, sim, a resposta é sim, e hoje, no exercício de aula de hoje, vocês vão fazer isso, não se preocupe, tá? Mas sim, a resposta é. Ele pode te dar aqui também, ó, eu posso fazer uma pesquisa, isso é muito utilizado. A lista 1 contém a coisa, a lista 1 contém o 3, ela vai dizer sim, a lista 1 contém o 3, true, tá verdadeiro. Ah, então eu posso usar isso numa lógica? Pode, cara pálida. Se A é igual a isso aqui, a 3, que contém 3, é verdadeiro, tu pode dizer o valor 3 embaixo. Então, tu pode construir a tua lógica a partir de todos esses blocos aqui. Certo? Não se estressem, que claro que agora é uma novidade para vocês. Tem 2 grandes novidades aqui, né? A questão do laço e a questão da lista. E por hoje chega de conteúdo, tá? Agora a gente vai começar a exercitar essa questão. Última coisa que eu quero falar de lista. É fundamental você zerar ela no início, porque senão ela sempre vai estendendo. Quando eu quero adicionar, eu vou usar adicionar. Quando eu quero substituir, eu vou usar substituir. Quando eu quero testar se tem um elemento, eu vou usar essa. Tem N blocos que eu posso manipular ou não a minha lista. O que também aparece assim, ó, pessoal? Outra coisa que vocês vão estranhar, eu tiro aqui, ó, a lista, tá vendo lá, ó, olhem lá no bichinho, sumiu a lista. Eu vou executar isso aqui. Daí eu vou colocar os valores. 4, 8 e 12. Beleza. Aonde é que está a lista? Ah, não aparece? Não. Eu tenho 2 formas de fazer ela aparecer. Ou eu clico aqui e ela vai aparecer lá, ó, ou eu boto uma instrução no meu programa
mostre a lista só no final aqui, para dar uma emoção, tá? Vamos ver se vai funcionar. Vamos clicar aqui. Entre com o valor. Vou botar 2, 4 e 6. Até agora tu viu que não mostrou nada. Por quê? Porque ele está executando o laço aqui, ó. Ele executou 2 vezes, agora vai ser a terceira vez. Daí, quando ele vai dar a terceira vez, vai terminar esse laço, ele vai mostrar a lista. Pum, mostrou a lista. Posso brincar com isso também. Não tem o menor problema. Tá? Aqui depois, eu sugiro que vocês façam, eu já falei isso 1000 vezes para vocês, né? Mas eu sei disso e eu sou repetitivo. É assim que tu estuda comandos. Comando não se decora, se estuda. Como se estuda? Pega, não precisa nem fazer exercício para estudar algoritmos. Tu pode vir com um problema assim, eu vou começar a brincar agora, eu vou adicionar a essa lista, agora eu vou ordenar essa lista, agora eu vou deletar todos os números pares dessa lista. Eu vou achar uma condição dentro do meu laço, vou procurar esse negócio e vou apagar um determinado item, ó, apagar um determinado item da lista. Quando eu descobri que lá, aqui não tem nem IPA, vou apagar o item 4, eu vou pesquisar, a partir disso, vou pegar uma variável, vou colocar o índice, vou botar aqui, eu começo a brincar, eu começo a dominar a ferramenta, os comandos. Isso não tem nada a ver com lógica, isso tem a ver com estudar comandos daí. Daí esses comandos vão te ajudar na hora da lógica. Ou vice-versa, né? Tá legal, pessoal? Já falei demais. Oi, vai falando. Se eu for querer falar, pedir para ele falar a lista inteira em ordem, é só colocar o objetinho da lista ali no diga? É só isso? Desculpa. Ele vai falar ela inteira? Não entendi. Tu quer que ele mostre, falar a lista? Não. Acho que ele não mostra. Uma boa pergunta, eu nunca fiz isso. Deixa eu ver. Eu vi que tem como... Deixa eu ver Vamos aqui. ver. Tem como selecionar ali, ó, item 1 da lista. Daí daria para colocar, né? Não, deixa eu ver se ele mostra uma lista. Né? Deixa eu item ver 1 da lista. Só que tem ele vai algum lugar que talvez ele pode... diga a lista inteira, né, no caso. Eu só vou a lista inteira, mas daí... Não, mas aqui ele vai... Por que a lista está aqui ainda? Não deveria aparecer, deixa eu ver uma coisa. Por que ela está aqui ainda? Aqui é quando ele vai adicionar. Acho que não vai funcionar, não. Tô vendo. Não sei, nunca fiz isso. Não, ele vai botar da mesma forma. Não adianta. Talvez isso que tu falou, talvez pegando um especificamente e botando apaga, insira, substituir, item. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Talvez isso aqui funcione. 1, 2, 3. Funciona. Era isso que tu queria, não? Sim, eu só perguntei se tem algum jeito de falar tudo, né? Para não precisar colocar um por um. Como falar tudo? Não entendi a pergunta. Tipo, se eu crio uma lista com 3 itens, que ele diga os 3 itens em ordem, sabe? Ordenar ela. Ordenar é outra coisa. Eu acho que a gente não está se entendendo na dúvida, né? Me dá o exemplo aqui, ó. Tu está com uma lista de 3 elementos. O que tu quer fazer? Tá, vamos ver se vamos se entender agora, então. Ele vai perguntar, né, os 3 elementos e eles vão ser adicionados, cada um, em um item da lista. Isso. E daí, no final de toda a saída do programa, eu quero que ele diga em ordem os 3 itens da lista. Em que ordem? Entendeu? A ordem crescente ou tu quer que diz o 1, ou 2, ou 3? Oi? Acho que na ordem dos itens, né? O item 1, item 2 então, e item 3. Ó, tu teria que fazer assim, ó. Eu faria o seguinte, ó. Se eu sei que tem 3, isso aqui vai dar certo. E aqui tu bota uma variável em que tu vai incrementando. Onde é que está um contador? Aqui tem count. Digamos x. Tu bota x e depois aqui você adiciona 1 a x. Tá entendendo? Então, na primeira vez ele vai te mostrar o 1, depois ele vai te mostrar o 2, depois ele vai te mostrar o 3. Era isso, né, que tu queria? Isso aí, entendi. Isso vai funcionar. Vai funcionar. Podemos até testar aqui onde é que está o adicione.
É que daria para colocar para ele falar, né? Tipo, diga o item 1 da lista, diga o item 2, diga o item 3, só daí vai, É a mesma dentro coisa. da lista vai usar muitos blocos, né? Isso, exatamente. Mas Mas ele aquele... vai falar cada número um por vez, né? Ele não vai aparecer Isso, junto. isso. Vamos rodar que a gente vai ver, ó. Vamos lá. Deixa eu dar o stop aqui. Ah, eu tenho que zerar aquela lista, senão fica uma coisa, né? Deixa eu dar uma ajeitada nesse código aqui, que tá uma loucura. Deixa eu ver. Apagou, repita 3 vezes. Item 1. Ah, tem que inicializar essa porcaria ainda. Viu só como tem que se preocupar com tudo isso aí, gente. É o X, eu vou inicializar ele em 1. Vamos lá. Então, de novo, ele vai, o primeiro vai rodar 3 vezes. Primeira vez ele vai mostrar o item 1 da lista. Só que não tem nada na lista. Eu tenho que... Tá, então, para o seguinte, eu não vou apagar. É que esse meu código, pessoal, eu não botei nada na lista, só estou mostrando uma lista. Eu teria que fazer um código que antecedesse isso para primeiro criar a lista. Mas como eu já tenho ela, estão vendo aqui com 3 itens, eu vou simplesmente mostrar x1, repetir 3 vezes, ele vai mostrar primeiro o item 1 da lista por meio segundo, vai adicionar o 1 a x, vai mostrar o segundo, vai mostrar o terceiro. É isso que ele deve fazer, partindo do pressuposto que eu já tenho uma lista criada. Senão, anteriormente aqui, eu teria que fazer essa inclusão, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. Vamos ver se ele funciona. 2, 3. Agora eu posso ser mais benevolente, né? Já que ele está executando tudo automático. 1 segundo, ó. 1, 2, 3. Ó, aqui o céu é o limite, pessoal. Isso aí vocês têm que começar a brincar e achar a lógica. Mas olha só como a gente evoluiu em possibilidades de você... Deixa eu olhar para vocês, que é horrível, eu tenho um pavor de falar sem para nada. Olha só como a gente evoluiu. A gente sabe já sabia usar o desvio condicional, que eram as condições, agora vocês têm o laço, e agora vocês têm uma estrutura de dados primitiva, que é o vetor, interpretado por uma lista no Scratch. Mas vocês podem utilizar. Agora sim vocês já têm capacidade de fazer algum sisteminha, fazer alguns programas mais complexos, que é exatamente isso que a gente vai ver agora. São 12 transparências só. A aula de hoje é curta, né? Parece curta, mas tem muita coisa hoje. Mas a gente vai agora exercitar um pouquinho esse dom aí para começar a aparecer. Isso aqui a gente já falou. Já falamos do conceito de listas, está tudo explicado aqui, tudo que eu botei lá para vocês está aqui. Por exemplo, o exemplo 2 é o uso de listas, de novo, que eu chamo de vetores e eu e todo mundo no mundo, não sei o Scratch, chamo isso de lista, tá? Escrever um programa que efetua a leitura de 10 valores positivos e eu apresente na tela. Então, ó, apaguei os itens da lista de números, aqui é a lista de números, repita 10 vezes, entra com o número positivo, pega a resposta do número, adiciona o número à lista. Na verdade, é que ele simplesmente vai fazer aquela lista e vai aparecer tudo bonitinho que a gente fez, tá? Não tem nenhuma novidade aqui. Ah, isso tem. Esqueci de explicar isso para vocês. Muito bem. No início lá, eu mostrei para vocês, pessoal, eu tenho que voltar para o Scratch. No início, eu mostrei para vocês no Scratch uma coisa, deixa eu dar uma limpada aqui. No início eu mostrei para o Scratch, e no Scratch aqui para vocês, na parte de controles, que tinha um negócio chamado sempre, né? Eu disse, segura um pouquinho, né? Porque se eu botar aqui sempre, o que, que vai acontecer? Vocês não vão conseguir parar a execução. Pois bem, esse slide fala exatamente sobre como parar a execução de um laço. Independente se ele é infinito ou ele é... Tenho como parar um laço. Aqui está um exemplo. Então, olha, eu não vou dar em full screen porque demora muito, tá? Mas vocês podem acompanhar por aqui, ó. Escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos. Por enquanto a gente não vai... Acho que eu não estou testando. Estou testando aqui. 20 valores positivos e os apresente na tela. Se o número negativo for indicado, termine o programa com aviso de erro. Então, qual é o meu problema? O meu problema é assim, ó.
façam um programa que aceita a digitação de 20 valores na tela. Só isso. Eu não estou nem pedindo para botar numa lista. Podiam botar até numa lista, eu não quero botar numa lista. Depois vocês viram, tá? 20 valores e apresenta na tela. Se um número negativo for digitado para a execução do programa. Se eu não digitar nenhum número negativo, ao final de 20 execuções, ele vai parar o programa, terminou. No meu segundo, eu digito o número 1 e digito o número -4. Ele mostrou o número 1 e parou o programa. Ah, mas não tinha um laço até 20? Mas eu botei uma condição de parada. Como eu implemento isso? Vamos lá. É justamente com o comando. Então, tá aqui ó, a execução, vamos copiar esse código, vamos pegar a bandeirinha do evento, agora eu já me arrependi de ter apagado tudo. Vamos pegar o repita 20 vezes, já vou explicar o código aqui para vocês. Ah, por que eu fui apagar tudo isso aqui? Vamos pegar o que está aí, entre com o valor, né? Entre com o valor, com um valor positivo, tá? Primeira coisa, pessoal, agora vocês têm como validar se uma coisa, se um valor de entrada é positivo ou não. Como eu sempre digo para vocês serem Jack, resolver o problema em partes, vamos resolver em partes esse problema. Ele está dizendo que é para a gente fazer com uma entrada de 20 valores e parar se ele for negativo. Primeiro vamos descobrir se o teu valor tem que ser válido ou não. Como eu faço isso? Com uma condição. Eu vou pegar uma condição C. Para mim testar uma variável, eu vou ter que criar essa variável. Vamos dizer um número. Vou pegar uma variável número. Então, vamos lá. Vamos pegar a variável número. Vamos jogar para cá. Entre com valor positivo, vamos colocar ela em número. Uma vez que eu peguei o número, eu tenho que testar se ele é um número positivo. Como eu faço isso matematicamente, vou ver se o número que eu entrei é maior que 0. Ou se eu quero testar o erro, eu vou testar se ele é menor que 0, eu já dou um erro. Então, eu vou fazer isso. Está aqui o meu C. Vou procurar uma condição, eu vou testar se ele é menor que 0. Vou colocar menor que 0. Quem? O número. Então, eu vou procurar minha variável número e vou testar. Vou entrar com valor, vou pegar esse valor, botar em número. Se esse número for menor que 0, eu vou dar uma mensagem de erro. Vamos pensar por 2 segundos, por 1 segundo só. Erro. Vamos ver se eu consigo validar a minha entrada. O que eu quero validar? Se for negativo, eu quero que dê uma mensagem de erro. Primeira coisa, eu vou rodar aqui, vou botar 5. O que ele fez? Não fez nada. Não pedi nada, 5 não entrou na minha condição de erro, não apresentou. Vou rodar de novo. Menos 5. Erro. Ah, ótimo. Então, eu já resolvi o meu problema de entrada. Ó, entre com porque vocês não me falaram, com um valor positivo. Então, quando esse valor aqui não é positivo, ele testa se esse número é menor e dá um erro. Joia! Se eu preciso entrar isso com 20, 30, 40, 50 vezes, está resolvido o meu problema. Como está resolvido o meu problema, Salzinho? Só eu botar ele aqui dentro, deixa eu tirar esse negócio aqui, botar esse bloquinho dentro aqui e repetir 20 vezes. Agora vamos para o meu problema de novo. Escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos. Aqui eu sei que ele vai ler só valores positivos, se der negativo ele dá um erro. Vai funcionar, querem ver? Eu sei que não resolvi tudo, Jack. Entre com valor positivo, 5. Entre com valor positivo, 6. Entre com valor positivo. Ele está em loop, pessoal. Ele vai fazer 20 vezes isso. Agora eu vou botar 9. Entre com valor positivo, menos 5. Erro. Daí ele deu um erro e pediu de novo para entrar com positivo. Então, eu já estou detectando quando dá erro, só que eu só estou mostrando na tela e continuo. Vamos ver o que o programa está me pedindo. Escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos, já resolvi. Eu apresento na tela, já resolvi. Se um número negativo for indicado, terminar o programa com um aviso de erro. Ah, terminar o programa. Eu já estou dando um erro.
Então, eu tenho que botar algum comando que pare a execução deste programa ou desta script. Quem faz isso é o comando pare. Controle. Aonde está o pare aqui? Aqui. O pare está aqui. Aonde eu vou fazer? Quando acontecer a minha ocasião, a ocasião de erro, ou quando o número for negativo, que é aqui dentro, ó. Aqui dentro do C. Tem que tomar esse cuidado. Não é aqui. Aqui é dentro do laço. Na primeira vez ele já vai parar. Isso vocês têm que tomar cuidado quando vocês estão trabalhando com laço. É dentro do meu C. Se tu tá com dúvida, arrasta para fora e vê, tá certo? Ó, quando o número for menor que 0, ele é negativo, ele dá um erro de 1 segundo e para. Para quem? Tem várias opções. Para todos, para esse script ou outro script. Para todos ou este script é a mesma coisa, porque estes scripts são todos que eu tenho. A gente não está fazendo vários códigos. Isso a gente vai ver quando mais adiante, quando a gente trabalhar com várias chamadas de vários códigos. Não é o caso agora. Depois a gente retorna com isso, senão eu confundo vocês. Então, quando o número for menor que 0, leia-se negativo, ele vai dar um erro por 1 segundo e vai parar o script, vai parar a execução, independente se ele atingiu as 20 vezes ou não. Vou botar isso aonde? Aqui dentro. Vou voltar e vou executar. Entre com um valor positivo. 5. Entre. Que joia. Eu acho que ele estava ainda, pessoal, na execução anterior, desculpa. Professor, qual é a diferença entre pense e diga? Não daria para finalizar o programa só com diga? Dá. O pense, eu acho que ele fica naquele... nesse formatozinho aqui, ó. É um pouquinho diferente esse negócio, a frescura dele. Tanto faz. Os dois vão ecoar na tela, mas se não me falha a memória, pense é diferente um pouquinho aqui, esse quadrinho. Mas, o diga não ficaria daí, vamos dizer, a resposta é erro ali daí? Não, entendi, desculpa. Tu queria dizer o seguinte, se eu botar aqui no final, esse erro, não, ele tem que testar, dar o erro e parar. Senão tu não vai enxergar o erro. Mas com o diga não finalizaria, não ficaria ali a resposta de erro? Não, o diga, tanto faz eu usar diga... Ou pense. Diga ou pense é a mesma coisa, tá? Se não me falha a memória, a gente pode até testar, eu acho que essa bolinha é um pouquinho diferente no diga para o pense. É a única coisa, mas tanto faz. Os dois vão ecoar na tela. Tá. Tá? Mas vamos lá. Vamos parar a execução. Entre com valor positivo. 2. Entre com valor positivo. 3. Ó, pode ver que está alterando o valor. Ó, 3. Ele está no loop. Entre com valor positivo. 5. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou botar menos 8. O que ele vai fazer? Erro e parou o programa. Eu estava na terceira, na quarta entrada. Eu entendi agora, Marlon, o que tu disse. Eu poderia botar, por exemplo, uma lista aqui e botando os valores que eu estava entrando. Posso fazer isso sem o menor problema. Não. Querem fazer isso? Vamos fazer. Vamos botar uma variável, até para a gente aprender, né? Criar uma lista. Vamos chamar a lista de lista. Lista, adicione, ó, daí a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai botar. Pensa o seguinte, isso aqui, ó, é a parte de que ele testa se é negativo e mata. Então, o que eu vou ter que botar? Em algum momento, eu vou ter que adicionar a lista. Então, quando eu não quero adicionar, se eu botar antes, ele vai adicionar um número negativo. Se eu botar depois, ele só vai deixar os positivos, porque quando for negativo, ele vai entrar aqui e vai acabar o programa. Então, tudo isso é uma questão de lógica. Se eu botar ela antes e botar lá para dentro, ele vai incluir na lista, vai ver que é negativo e vai acabar. Vai ficar um número negativo. Depende como vocês quiserem. Eu acho que fica mais sensato ter a lista só com valores positivos, né? Então, eu boto depois do C. E lembrando que esse C vai dentro do laço. De novo, vamos executar. Entre com valor positivo. 1. Entre com valor positivo. 2. Dando coisa ali. Por que está dando coisa aqui, pessoal? Quem me responde? Adicione coisa à lista. Coisa embaixo ali. Vocês estão espertos, mais do que eu, né? O que eu tenho que adicionar aqui? O número. Isso aí. Daí vamos fazer a coisa certa já. Vamos apagar a lista
Eu falei, não estou fazendo... Opa, não é o 1, é apagar toda a lista. Sacou? Apague todos os itens da lista, apague toda a lista da lista, ó, zerou, bonitinho. Agora sim, número positivo. 1, 2, 3, 4, ele ia até 20 aqui, pessoal, porque está nesse laço, tá? Incluindo na lista. Agora eu vou botar um número negativo, menos 8. Erro, não botou e parou a execução. E olha a diferença aqui, ó, se eu quisesse que aparecesse o erro, desculpa, o negativo, era só eu botar antes de testar. Daí olha o que ele vai fazer. Vai limpar. 1, 2, 3, menos 4, botou menos 4, testou, deu erro, parou. Daí é uma questão de implementação. Pronto, aprenderam já a questão de parar a execução de um programa, seja um laço ou o script inteiro, tá? No caso aqui tanto faz, porque eu só tenho um script. O que são vários scripts, pessoal? Só para constar, nós não vamos trabalhar com isso hoje. Mas assim, ó, o vínculo do Scratch é o ator está vinculado a um código, está vinculado a uma fantasia, está vinculado a um som, e está vinculado a um cenário. Eu posso trocar cenários, tem uns que já mexeram nisso, e posso trocar atores. Para cada atores eu posso ter um script, tá? Mas isso a gente vai ver a partir das outras aulas, senão eu vou confundir todo o meio de campo de vocês. Tranquilo essa questão do stop aqui? O pare, desculpa, não é stop. Algumas linguagens é stop, outras é break, tá? Mas é o conceito de parar a execução. Agora sim, chega de conteúdo por hoje, né? O que a gente vai fazer? Depois dessa aqui, nós temos uma série de exercícios para vocês fazerem. O primeiro deles, deixa eu dar uma explicadinha aqui. Elaborar, agora vocês vão ter uns problemas mais poupudos aqui, tá? Que vocês têm mais recursos para resolver. Elabore um programa que apresente no final o somatório dos pares existentes na faixa de 1 a 500. Vamos lá. Primeira coisa, tu tem que saber como é um par. Daí eu já botei o código do par aqui, a gente já brincou com isso, né? Inclusive foi objeto ali da prova. Então, como é que é? Digite um número, pega a resposta, bota no número. Para saber se o número é par, é só tu pegar este número, dividir por 2, botar o resto, o comando resto, na variável resto. Se o resto for igual, ele é par. Se o resto não for igual, ele cai no senão, ele é ímpar. Então, isso aqui a gente já sabia, mas para efeitos de código, eu deixei aqui. De novo, Jack, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que resolver isso aqui em duas partes. Primeiro, tu não faz até 500, né? Faz até 10. Se funcionar até 10, funciona até 500, tá? Não vão morrer digitando lá as entradas. Essa é uma outra questão. Tu tem que entrar com os números de 1 a 500? Não, eu posso criar um contador lá, um contador chamado aux, inicializar ele em 1, fazer um laço, repetir 10 vezes primeiro. Daí, na primeira vez, o aux vai incrementar esse aux, óbvio. Primeira vez ele vai ser 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3, depois ele vai ser 4. E cada vez que ele vai incrementando, tu pode comparar se ele é par ou ímpar. Se ele for par, eu vou fazer o somatório. O que é somatório? Somatório é igual a somatório mais o número que tu está entrando. O número que tu está entrando, no meu caso aqui, eu usei o aux, mais o aux. Sendo que o S tu tem que zerar, daí ele vai ser 0 mais o primeiro número, por exemplo. Entrou com 1, 1 é par? Não, então não soma, vai para o próximo. Incrementou 2, 2 é par? É, soma. Quanto era o S? Era 0, 0 mais 2 dá 2, marcou 2. Incrementou mais 1, 3, 3 é par? Não. Incrementa mais 1, 4, 4 é par? É, soma aqui, 4 mais 2, 6. Pronto, está resolvido o problema. Primeiro tu faz até 10, os pares de 10 são 2, 4, 6, 8 e 10, né? 10, 18, 20, 30. Tem que dar 30 o somatório. Isso aqui, acreditem, é um 3. Tem que dar 30. Então, se tu faz de 1 a 10 e o somatório dos pares dá 30, ótimo. Altera o número de 10 lá para 500. Pronto, resolveu. Separa os teus problemas, cara. Se tu começa assim, lendo já e tentando fazer, não vai dar certo. Tá? Então essa eu fui extremamente detalhista para vocês, é assim que vocês têm que resolver. Essa aqui vocês já têm que se virar.
Já sabem, então, que vocês, como fazer laço, como guardar, como não quiser guardar, quer usar lista, quer mostrar na tela, façam o que vocês quiserem. Qual é o segundo problema? Elaborar um programa que calcule o fatorial do número. Para quem não se recorda do fatorial, por exemplo, fatorial de 5. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Isso é o fatorial de 5. Matematicamente, a gente sempre parte do número e vai até o 1. Tu pode implementar isso do número, multiplicar até o 1, ou seja, o 4, depois com o 5, depois com o 3, depois com o 2, depois com o 1. Tu tem que decrementar, né? Só pensar em decrementar. Ou se tu quiser também, não tem problema, tu pode implementar do 1 até o número, até o n. Onde n é o número que tu vai calcular o fatorial. Então, tu sempre começa em 1, faz vezes 2, depois faz vezes 3, depois faz vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, até chegar em n. Se o n é 5, tu faz até 5. Daí, ao total, dá o fatorial. Alguns fatoriais aqui para vocês testarem. Fatorial de 0 é 1, de 1 é 1, de 2 é 2, e assim sucessivamente. De 7 é 5.040. Então, pensam numa lógica que vocês consigam fazer isso também usando o laço. É óbvio, né, pessoal? Exercício 3. Ler um número qualquer menor ou igual a 50. Teu primeiro problema está aqui. Então, faça um programa lá que leia um número n qualquer, e se ele for menor ou igual a 50. Se ele não é menor ou igual a 50, fica num laço até a criatura, aquela chamada usuário, digitar um número menor ou igual a 50. Essa é a primeira condição. Resolveu isso? Vai para o resto. E apresentar o valor obtido da multiplicação sucessiva do n, que é o que tu entrou aqui, atendeu essas condições, por 2, enquanto o produto for menor que 250. Beleza. Tu testou, pegou um n, através de um laço com uma condição. Enquanto não foi satisfeita a condição, tu vai pedindo n. A criatura lá tem que ser menor ou igual a 50. O cara começa lá, 75, não, menor ou igual a 50. 85, menor ou igual a 50. 40, ótimo, menor ou igual a 50, entrou, passou para a segunda fase. Entrou no segundo laço. Pega esse 45 que eu falei, né, e faz ele vezes 2, tantas vezes quanto forem necessárias, enquanto o produto dessa multiplicação for menor que 250. Então, a condição do laço, do segundo laço, é essa aqui. Enquanto o produto for menor que 250. O que é o produto? É o próprio n que entrou aqui, vezes 2, sucessivamente. Pensem como vocês vão implementar isso. Quarto, escreva um programa que calcule a média dos valores digitados, terminando o programa quando for digitado um número negativo. Essa aqui tá fácil, eu já fiz antes, né? Então, assim, ó, se tu digita 2, 4, 6, menos 1, o que ele tem que te devolver? 6, 10, 12, dividido por 3, 4. Ele tem que te dividir 4. Mas por que isso, Salzinho? Porque, ó, digite um programa que calcule a média dos valores digitados. Eu digitei o 2, o 4, o 6. Quer dizer que eu tenho que ficar contando quantos números eu digitei dentro do laço, penso nisso. Eu digitei 3 números. E calcular a média. Como se calcula a média? 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 3, média aritmética simples, dá 4. Porque quando eu parei isso? Quando a condição for digitado um número negativo, eu paro a execução. Tudo isso vocês têm que controlar. Tá? Penso nisso. Não é difícil, Jack, tá? Resolva um problema de cada vez. Vamos voltar ao ensino fundamental lá, né? Construa um programa que apresente os 10 primeiros números de uma PA. Você recorda o que é uma PA? Sendo lido o primeiro termo e a razão. Então, você coloca primeiro termo, daí eu pedi aqui um exemplo, 1. A razão, tu digitou 3, daí ele vai te dar 1, 4, 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16. Por que eu pedi isso? Construa um número que apresente os 10 primeiros. Aqui está o tamanho do laço. Aqui está o termo que tu solicitou, aqui está o termo que tu solicitou para o usuário, que é o termo e a razão, e aqui no laço, executado 10 vezes, o que tu faz? Pega isso, adiciona a razão sucessivamente por 10 vezes e vai mostrando na tela. Quer mostrar numa lista, mostra numa lista, quer mostrar na tela, mostra na tela. Eu sugiro vocês mostrarem na lista para a gente poder ver se está certo o incremento de vocês.
certo? Sugiro fortemente. E a última questão, que vocês devem postar no Classroom como atividade, as demais não precisa postar, tem que fazer, óbvio, tá? Essa questão vocês têm que postar hoje no Classroom. Ah, mas eu não vou conseguir fazer hoje. Vai sim, tá? Se não conseguir, é aquele velho esquema, pode postar atrasado. Vamos lá. Escreva um programa que apresente a série de Fibonacci. Para quem não conhece a série de Fibonacci, cara, dá uma bugada aí, é bem interessante, tá? Tem vários livros, tem filmes falando sobre essa série. Ela tem um pouco de lenda, folclore, mas tem uma lógica que ela reza um pouquinho do que seria uma medida universal, a medida de Deus, que eles chamam. Que eles dizem que, efetivamente, através desta série de Fibonacci, tu consegue explicar vários eventos da natureza. Por exemplo, a distribuição das folhas de uma árvore, para quem já leu alguma coisa, ela segue essa série de Fibonacci. A questão dos ângulos de um caracol aqui vai ser uma medida que segue a série de Fibonacci. É bem interessante isso aqui, se vocês não derem uma olhada, assim como curiosidade, olhem. Mas o que nos interessa aqui? Que existe um padrão nessa série, e esse padrão tem que ser replicado. Qual é? A série de Fibonacci é formada por uma sequência: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Eu uso e sugiro que vocês trabalhem com a série iniciando em 1, 1. Algumas literaturas, alguns livros dizem que a série começa com 0. Também funciona. Mas para facilitar, assumimos que a série começa em 1. Qual é o segredo da série? 1 mais 1 dá 2, certo? 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 13 dá 34. Já pegaram, né? Então, pensam o seguinte. Vamos botar aqui. 1, tu começa uma série com 1, 1, e a partir daí tu gera os demais números. Como a gente faz isso? Meu Deus. Como você gera isso? Você pode trabalhar, não estou dizendo que tem que ser assim, só estou dando uma dica. Tu pode trabalhar, por exemplo, com o número atual, o número anterior e o próximo. Quem é o próximo? É o atual mais o anterior. 1 mais 1 vai dar 2. Daí, o teu próximo, o teu anterior vira, o teu próximo vira anterior, e o anterior vira o atual. Daí tu vai somar de novo para gerar o próximo. Tu tem que fazer um deslocamento. 2 mais 1 vai dar 3. Troca de novo essas questões e vai continuando. O que tu tem que fazer é só um deslocamento, eu me expressei mal. Esse aqui era o anterior, e esse é o atual, e esse é o próximo. Esse aqui vai ser o próximo, esse aqui vai ser o anterior, e esse aqui é o atual. Atual e anterior, desculpa, tá triste. Se vocês mexerem nessas 3 variáveis, usar um incremento e usar um laço do tamanho da sequência que tu pede, tá resolvido o problema. Então, qual é a ideia? A ideia é que você peça para o usuário, me diz a posição de Fibonacci, e ele te dá a posição 7. Tu vai dar até o 7º termo, sabendo que tu começou com 1, 1. Então, o 7º termo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vai mostrar isso aqui na lista para mim. Pegaram a ideia? Aqui eu me atrapalhei um pouco no explicar no anterior, o atual, porque eu usei AA, né? Certo era escrever por completo. Atual, anterior, próximo. Como tu gera o próximo? Somando o anterior e o atual. No momento em que tu gerou o próximo vai para lá, o atual vai para próximo e o atual passa a ser anterior. E daí, de novo, tu vai ficando no laço. Pensam assim que vocês vão resolver. Ah, não querem anterior, atual e próximo? Querem fazer aqui, sei lá, A, B e C? Tu gera C a partir da soma de A e B. Quando tu gerou C, o B passa a ser o C e o A passa a ser B e tu vai pegando o próximo. E assim sucessivamente tu vai começar a jogar os valores. É assim que se resolve essa série. Esse aqui vocês têm que postar. Tem mais? Não tem mais. Deixa eu descartar.
Deixa eu ver aqui vocês, um pouquinho. Onde é que vocês estão? Tá. Deixa eu ver, se puder maximizar, no formulário não aparece que está errado, 4 é só o feedback. Não entendi, Andressa, depois a gente vê isso aí, tá? Agora que eu fui ver a tua mensagem. Tá. Depois eu vejo essa questão, Andressa, se tu puder entrar na sala de dúvidas, a gente vê. Isso que eu ia falar para vocês, agora são 9h05, 9h04. Me dão uns 10 minutinhos para tomar um café, certo? Dar uma descansada na língua aí, na garganta, e vocês podem começar a fazer os exercícios, sabendo que o último, aquele de Fibonacci, vocês devem fazer, vocês devem postar ele em tese até hoje à noite, tá? Vocês já estão com o material disponível, não esqueçam de validar a presença hoje. 8 não validaram, 9 já entregaram, e a atividade para postar é somente a de Fibonacci, tá? Ninguém entregou ainda, certo? E as demais vocês fazem. O que eu sugiro? Façam primeiro as anteriores, depois vão para a Fibonacci. Porque a Fibonacci, de longe, é a mais complicadinha para fazer, porque tem uma lógica um pouquinho mais estruturada, nada de extraordinário, tá? É só aquela anterior, próximo ali, que eu não fui muito feliz nos nomes que eu passei para vocês, mas era só para mostrar a sequência. Pensa na sequência, pensa que tu tem que botar aquela lógica dentro de um laço. E a partir, aliás, todas as questões anteriores, você tem que usar os laços e tem que usar essa lógica de incremental, decremental, fazer uma operação dentro de um laço. Esta é a ideia e essa é o conteúdo que a gente vai desenvolver no transcorrer do resto desta aula, certo? São 9h06, vamos fazer um intervalinho até as 9h15 para mim tomar um cafezinho, dar uma descansada. Quando eu retornar, mesmo esquema, eu aviso vocês. Vou parar de gravar agora, obviamente, né? Já tinha esquecido. Quando eu retorno, eu já